Vamos lá? 1 Coríntios 16, 9 diz assim: porque uma grande porta e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Antes de qualquer coisa, eu escolhi esse versículo, eu entendi no meu coração sobre esse versículo, porque fala sobre adversidades e adversários. E olha que interessante, uma grande porta se me abriu, e há muitos adversários, por uma porta que se abriu. Então, aí eu entro onde nós estávamos falando. A força, o poder e a unção de um chamado. Nós vamos decorrer aí um pouco, porque é muito lindo a gente pensar assim: a força, o poder e a unção de um chamado. Se eu tenho um chamado, eu tenho tudo isso. Não, isso são conquistados. Isso são conquistas que nós temos que lutar por elas. Quando a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor diz assim: o reino de Deus é tomado por... O reino de Deus é tomado por... E só se apoderam dele os que se... Então, se você não fizer a sua parte, você não vai exercer o reino de Deus. E isso tira um pouco das nossas teses, que achamos que Deus prometeu, então eu posso cruzar os braços que vai acontecer, quando na verdade não é que não vai acontecer, só vai acontecer se você se esforçar. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Então aqui o próprio apóstolo recebe uma revelação de Deus e diz assim: uma grande porta eficaz se me abriu, porém ela abriu, mas muitos são os meus adversários. Se ela não tivesse se aberto, ele teria adversários? Não. Por quê? Porque entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades. Então agora nós vamos parar e vamos analisar um pouco sobre este chamado. Porque ser chamado é maravilhoso. Ser chamado é algo muito gostoso. Principalmente quando você está exercendo o chamado de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas temos muitos adversários. E no meio das adversidades, se nós não soubermos discernir, a gente acaba brigando contra Deus. Porque os adversários fazem parte do chamado. As adversidades da vida fazem parte do chamado. E eu comecei a estudar um pouco mais a carreira e a história de Elias. E ali eu parei, prestei atenção, analisei. Falei: gente, que homem maravilhoso, que homem poderoso, que unção, que mano. Mas e as coisas que esse homem já passou? E os momentos que esse homem teve que entrar numa caverna e pedir a morte? Só que nós vamos entender um pouco do processo do chamado de Deus. O processo do chamado de Deus. 1 Reis. Primeiro Reis, capítulo 17. Eu não vou ler todos os versículos, porque nós vamos praticamente decorrer aí umas 4, 5 páginas da Bíblia seguido em Primeiro Reis. Mas eu queria que vocês prestassem muita atenção no decorrer da história. O processo é glorioso, mas às vezes é doloroso. Mas para que a gente venha chegar no nível glorioso, você não tem como anular o processo doloroso. O processo da dor é praticamente uma gestação que vai gerar um parto. Então escute isso.
É muito lindo ter um filho. É maravilhoso. Vou me falar como mulher. Mas a dor do parto. E de carregar essa criança. E de cuidar dessa gestação. E fazer todos os cuidados. Até que essa criança venha a nascer. E digo mais. Logo em seguida que nasce. As guerras e as lutas são dolorosas. Não falo só da dor, mas falo da pressão no mundo espiritual, porque tem muitas mulheres que sentem depressão pós-parto. O diabo vem com tudo para cima, porque ele sabe que o que está nascendo ali é chamado por Deus. Aí de repente você fala assim, mas pastor, eu não sou como Elias, eu não sou como Eliseu, eu não sou como Jesus, eu não sou. A Bíblia diz, Salmo 139, antes que você viesse a existir, antes da eternidade, o Senhor já havia te chamado. O Senhor já havia te chamado até pelo nome. Não vem com essa de que eu tenho que trocar o nome, de que o meu nome é ruim, meu nome é feio. Não. Quem te escolheu o nome não foi papai, não foi mamãe. Foi Jesus Cristo de Nazaré. E o seu nome tem um significado. E este significado vai ter que expressar a glória de Deus na terra através da sua vida. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. Primeiro aí começa a falar sobre Elias, tisbita, versículo 1, moradores da Gileade, disse Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, pelo que já afastou, que nesses dias nem orvalho nem chuva verá, senão segundo a minha palavra. Aí ele continua, versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que te sustentem. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque e habitou junto ao ribeiro de Querite, onde está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido chuva sobre a terra. Nós estamos falando do processo glorioso do chamado de Deus, porém às vezes doloroso. Este homem, ele se chega diante do Senhor e ele começa a se submeter ao chamado, porque se você parar e analisar, você não ouve falar de Elias antes. É um homem que é anônimo, ninguém o conhece, e de repente ele começa a ouvir a voz de Deus. Elias, sai daqui, vai para ali, fica naquele lugar, porque eu vou cuidar de você de uma maneira muito especial. Ou seja, Elias, estou te chamando. Hoje eu começo a te chamar. E o que Elias faz? Ele obedece. O chamado de Deus na vida de nós, ele pode ser sim glorioso, cheio de força, de poder e de unção. Mas para que eu venha continuar nesse chamado, eu preciso obedecer. E Elias obedeceu. Interessante, meus irmãos, que quando nós obedecemos, uma coisa já vem no nosso coração: algo de muito bom vai acontecer, porque Deus é bom. Não é assim que pensamos? Oi, Deus falou, eu obedeci, Deus mandou, eu entreguei o dízimo, amanhã eu vou ser promovido. Alguma coisa de bom vai acontecer. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque o chamado é glorioso, mas às vezes ele pode ser doloroso. E Elias, o tisbita, ele obedece o Senhor, e Deus diz: olha, Elias, vai lá, porque eu vou levantar um ribeiro só para você, e vou levantar os animais para que te sustentem. Daqui a pouco o ribeiro seca. O chamado existe. Este homem se submete, ele se entrega, ele obedece ao chamado de Deus, mas ele não sabia o que ele ia passar na vida. Mas uma coisa ele sabia: que aquele que chamou era fiel para cumprir as suas palavras e as suas promessas. Daqui a pouco o Senhor manda Elias sair dali e ir para um outro lugar,
Sarepta, que é de Sidom. Se você virar a página, ali o Senhor diz assim: olha, lá eu vou levantar uma pessoa para que te sustente. Ei, enquanto a gente depende de Deus é maravilhoso, mas quando Deus te coloca para depender do homem, é outra coisa. E Deus faz, porque é processo de Deus. Ainda que seja glorioso, precisamos passar pelo doloroso, para que a gente venha valorizar tudo aquilo que está por vir. É como uma criança, se ela não souber o quanto que é o suor de ganhar o dinheiro e gastar, ela nunca vai valorizar o que ela gasta. Porque é simples: pai me dá, pai me dá, pai me dá, pai me dá. É ou não é? Você foi filho um dia. Não pense só nos seus filhos, pense em você quando foi filho. Você queria, se não recebesse, era pirraça. Jogava no chão. Isso quando não batia a cabeça no chão, né? Se esperneava. Eu quero. E se não dá, fica ainda bravo, achando que merecia. Então, de repente, Elias, ele pensa assim: uau, Deus está no controle, eu estou no lugar, o Senhor está me provendo tudo, e agora eu sou chamado por Deus. Só que Elias é obrigado a ir para um outro tempo, um outro nível, aonde o Senhor colocaria ele para depender de alguém. E ali começa. Segundo nível do chamado de Deus. Primeiro, Deus chama. Segundo nível, Deus usa. E aí Deus pega Elias e começa a ministrar através daquele profeta, dizendo assim: moça, me dá um pouquinho de pão e um pouco de água. E a moça diz assim, a viúva diz assim: eu não tenho nada, o que eu tenho é para mim e para o meu filho comer e morrer. E Elias diz assim: tudo bem, ele não vai morrer, agora faz exatamente como eu te disser. Vai, faça o pão, me traga um pouquinho de água e me deixa comer deste pão e desta água, porque se você assim o fizer, isso não vai acontecer, o seu filho não vai morrer e nunca vai faltar o pão e a farinha e nem azeite na sua botija, porque enquanto o Senhor estiver agindo através da minha vida, eu serei um canal de bênção para ti. Era isso que ele estava falando. Não importa se você é pobre, não importa se você não tem nada, Deus me mandou aqui. Deus vai abrir o céu sobre a sua vida. E porque eu sou servo de Deus, porque eu estou obedecendo o chamado de Deus, você vai ser abençoado por minha causa. Que é isso? Convicção de quem é chamado por Deus. É quando você vai orar por alguém, você não fica pensando se vai ou não vai acontecer. Eu estou convicto de que Jesus Cristo de Nazaré habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. Essa pessoa vai ser transformada, curada, liberta e salva. E ali Elias é usado por Deus. Interessante que aquela mulher verdadeiramente não faltou a farinha, não faltou o azeite, porque Deus usou a vida de Elias. Mas de repente, o filho dessa mulher morre. E Elias deita em cima da criança e respira o seu fôlego de vida sobre a criança. Primeira vez, nada acontece. Segunda vez, nada acontece. Mas Elias tinha a convicção de que Deus o chamou. Se não aconteceu na primeira, vai acontecer na segunda. Se orar na segunda não acontecer, vai acontecer na terceira. Não adianta Satanás vir falar que já orei a primeira, a segunda e nada aconteceu, e a terceira e nada aconteceu. Se eu tiver que orar a quarta, vai acontecer. Se eu tiver que orar a quinta, vai acontecer. Não importa se não aconteceu, eu vou orar de novo, uma hora vai acontecer, porque eu tenho convicção de que aquele que me chamou é fiel para cumprir as suas promessas. Eu não paro enquanto essa criança não levantar. Segundo nível, Deus usa quem obedece o chamado. E ali Elias insistiu. E daqui a pouco aquela criança levanta e ele diz assim: olha aqui, toma aqui o que Deus te prometeu. O Senhor, Ele é fiel, Ele ressuscitou esta criança. Porque Deus mandou eu vir aqui e você me recebeu, eu serei canal de bênção na sua vida. Essa criança não morre, está viva. Terceiro nível de um chamado. Deus honra. Deus honra. Primeiro Deus chama,
Segundo, Deus usa. Terceiro, Deus honra. Olha que interessante. Elias chega, se você virar a página, capítulo 18, você vai perceber que Elias começa a chamar a todos, e ele chega perante o rei, e o rei diz assim: porventura és tu perturbador aqui na nossa terra? Ele diz: eu não, você que tem se corrompido e tem levado o povo a adorar aos deuses de Baal. Eu sou servo do Deus Altíssimo, e para que você veja que o meu Deus é o Deus de Israel, se você também confia no seu Deus, vamos fazer o seguinte então: chama os teus falsos profetas, chama todos que você tem aí, chama o inferno, chama os demônios, chama tudo que você tem por aí, e eu só vou invocar o meu Deus, o Deus que responder por fogo. Esse é Deus de Israel. O cara era ousado, ele não tinha medo de nada. Ainda que tivesse feito, não tivesse acontecido, ele sabia que uma hora ia acontecer e que Deus iria responder as orações dele. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha sido chamado por Deus. Ele sabia que Deus tinha usado ele antes. Ele sabia que Deus poderia usá-lo de novo. E ele sabia que aquele que serve a Deus um dia é honrado. O dia da tua honra está chegando. Onde você foi envergonhado, tu serás honrado para a glória do Senhor. Diz a Bíblia que ali Elias, ele começa a falar com todos, e ele deixa o povo fazer o que quiser fazer. 400 profetas da deusa Cera, 450 de Baal, 850 falsos profetas. E ali eles começam e falam assim: ó, vamos fazer o seguinte: levanta o teu altar, eu levanto o meu, a gente restaura tudo bonitinho, cada um faz o que tiver que fazer, e aquele Deus que responder por fogo é Deus em Israel. E ali ele começa. Eles começam: grita, grita, grita e nada. E grita e nada. E eles falam assim: deve estar mais alto, ele deve estar dormindo, deve estar cansado, fala mais alto, faz alguma coisa, chama a atenção dele. E é verdade, irmãos, a gente tem que chamar a atenção de Deus. E vou dizer mais, viu? Quando Jesus estava passando pelas ruas de Jerusalém, de Jericó, qualquer lugar que Jesus passava, um deles foi um cego em Jericó. Uma multidão empurrava Jesus, oprimia Jesus, gritava, todo mundo querendo tocar, querendo fazer alguma coisa. Só teve um cego que chamou a atenção de Jesus. É verdade. No meio de uma multidão de todo, por isso que Jesus fala assim: tem olhos, mas não? Tem olhos, mas não? Todos aqueles que tinham olhos não viam Jesus passar, mas o cego viu. E o cego foi o único que conseguiu chamar a atenção de Jesus, ao ponto de Jesus voltar e curar. E ali estavam eles gritando, se coçando com um caco de telha. Daqui a pouco eles começaram a se cortar, derramando sangue para ver se a entidade descia. E nada aconteceu. E daqui a pouco Elias começa a falar: Senhor, tu sabes que baseado em tua palavra eu fiz todas essas coisas. Estou aqui para trazer o teu povo um arrependimento. Por isso, Senhor, ouve a minha oração, responda o meu clamor, para que todos saibam. Tudo que a gente faz não é para a gente bater no peito e dizer eu fiz, é para que todos saibam que o nosso Deus é poderoso. E vou dizer mais um: Elias estava correndo risco de vida ali, tá? A Bíblia não relata, mas você pode ter certeza, Elias estava correndo risco de vida ali. O que aconteceu? De repente Deus vem, responde, e diz a Bíblia que o fogo vem, lambe tudo e levanta tudo. E o povo ficou perplexo. Diz a Bíblia que todos eles ficaram sem ação. Porque quando viu o agir de Deus, o coração deles se derreteu. E eles dizem assim: não deixe que nenhum escape, matem a todos. E diz a Bíblia que eles começaram a colocar as mãos dos falsos profetas, levaram para um ribeiro lá embaixo, para um rio, e ali mataram a todos. Aquele rio levou todos os mortos. E Elias começou a adorar o Senhor. Depois disso ele subiu no monte, falou para o seu profeta e disse assim: olha, pode procurar, pode subir lá para cima, vamos lá, porque eu vou orar ao Senhor. E ali diz que o profeta começou a colocar a sua cabeça por debaixo das suas pernas, buscando o Senhor, porque ele queria trazer chuva sobre aquele lugar. E diz a Bíblia que aquele homem começou a subir. Ele disse assim: olha, sobe e veja se tem algum sinal. Ele disse: olha, meu senhor, não tem nada. Sobe de novo, não tem nada. Sobe de novo, não tem nada, meu senhor. Não tem nada, não está acontecendo nada, o céu está bonito. Sobe de novo, meu filho, vai lá 7 vezes quando for necessário. E de repente ele vê
Deixa eu te dizer algo. Um dos princípios de Deus, quando Ele começa a querer te honrar, Ele começa a mandar sinais. Amém. Eu vou falar de novo. Quando Deus está trazendo um tempo de honra na tua vida, Ele começa a mandar sinais. Na tua casa, na tua família, onde você trabalha, onde você mora. Sinais de Deus. E olha que interessante. Daqui a pouco, Elias entendeu que aquele sinal era um grande sinal de Deus na vida dele. Mas para o servo não era. Meu senhor, tem ali uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, mas isso não vai dar para nada não. Não dá para nada não. Tudo bem, o senhor quer? Tem um sinal, mas não serve. Aqueles espias bem negativos, sabe? Que às vezes chegam na sua vida. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Para de insistir, não hora mais não. Não, irmão, o sinal de Deus é prova viva e eficaz de que Deus está para honrar os teus filhos, tuas filhas, tua igreja, teu povo. Existe a mão de Deus cuidando sobre todas as coisas, e Ele vai mandar o sinal. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você desista nem pare, porque você está próximo a conquistar o que Deus tem para a sua vida. Aplauda ao Senhor. E ele começa. Diz a Bíblia que ele entendeu que aquele sinal era resposta de oração. Segunda coisa, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Sempre que Deus está para te honrar, Ele começa a responder as tuas orações. Ouça isso. É você orar, as coisas acontecem. É você orar, Deus manda sinal. É você orar, as coisas começam a ficar claras. E Deus começa a dizer para você assim: olha, monta o quebra-cabeça, porque as peças estão se encaixando, o tempo está se alinhando, os céus estão tremendo, a terra está tremendo, mas as coisas vão se alinhar conforme a vontade do Senhor. Quando a Bíblia diz em Ageu que Deus fará tremer os céus e a terra, não é simplesmente para ter um terremoto e você sentir o tremor, não. É para encaixar as coisas, para colocar as coisas no seu devido lugar, para trazer temor nos corações, para trazer as pessoas ao centro da vontade de Deus. Deus não faz tremer céus e terra à toa, não. Deus está colocando as coisas no lugar, porque Ele está te respondendo. E muitas vezes você acha que aquilo é um tsunami, é um terremoto, vou me esconder. Não se esconda, levanta a tua cabeça, adora o Senhor, porque um tempo glorioso está chegando da parte de Deus sobre a tua vida e tua casa. Quem crê, diga amém. Olha só. Quando Deus está para trazer um tempo de honra sobre a sua vida, Deus te levanta e te sustenta pelo sobrenatural. E aí começam os questionamentos. Aí começam os inimigos. Mas se Deus vai fazer tudo isso, como é que está faltando tanta gente na igreja? Mas se Deus vai te honrar, por que você está passando tudo isso que você está passando? Oi, José estava preso quando começou o tempo de honra na vida dele. Vou falar de novo. José estava preso quando começou o tempo de honra na vida dele. Creia que está chegando o tempo. Versículo 46 do capítulo 19 de 1 Reis diz assim: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos, vendo ele correndo perante Acabe até a terra de Jezreel. Quando Deus está para te honrar, Ele te levanta e te sustenta pelo sobrenatural. E para que todos vejam que Deus está fazendo uma obra na sua vida, Ele vai fazer através de você coisas que o homem nenhum poderia fazer. Diz a Bíblia que o rei estava montado no seu cavalo, entrando na cidade de Jezreel, e de repente passa quem correndo pelo cavalo do rei? Elias! Aonde que o homem pode correr mais que um cavalo de um rei? Mas diz a Bíblia aqui no versículo 46 que o Senhor colocou as suas mãos sobre Elias, o cingiu, e a força do Senhor veio sobre ele, e ele começou a operar o sobrenatural. Eu
nesses dias, o Senhor vai trazer uma unção sobre a tua vida, sobre o teu corpo, e você será tocado por essa unção, e você vai fazer coisas sobrenaturais. Amém, igreja? Para que todos saibam que não é você, mas é Deus através de ti. Como que aquele homem poderia fazer aquilo? Como que aquela mulher poderia fazer aquilo? E você vai dizer: o Deus a quem eu sirvo, Ele colocou as suas mãos sobre a minha vida. Eu, humanamente falando, eu não posso fazer, mas Cristo em mim é a esperança da glória. Oh, Jesus! Qual é o propósito de tudo isso? Por que que Deus, Ele levanta? Por que que Deus usa? Por que que Deus honra? Porque diz a Bíblia que todo aquele que está plantado junto a ribeiros, os seus frutos não dependem de estação. Ele dá fruto todos os dias. Significa que todo aquele que está ligado, arraizado à videira, que é Jesus Cristo de Nazaré, tem uma herança. Tem uma herança. Não existe um homem e a mulher que serve o Senhor de todo o coração e não tem herança. Não existe. Não existe. Pode ser infrutífero, porque Jesus disse assim: olha, tirai a figueira, corta ela, porque já tem ano que eu venho aqui e ela não dá. Corta ela e joga no fogo. Não deixa de ser figueira. Mas tem figueira que dá fruto e tem figueira que não dá fruto. Agora, qual é a diferença da figueira que dá fruto e não dá? A figueira que dá fruto é aquele que diz sim ao chamado de Deus. A figueira que dá fruto é aquela que diz sim ao chamado de Deus. Ainda que a porta abra, que ele vai ver muitos inimigos, ele não fecha a porta correndo atrás. Ele vai para frente porque ele sabe que o Senhor dos Exércitos, general de todas as batalhas, está na frente dele. E tudo aquilo que é batalha, meu irmão, pode ter certeza, é guerra, é luta, é muitas vezes aflições. Mas a Bíblia nos garante: o Senhor venceu o mundo e nós venceremos também. Essa guerra vai ter que acabar. Esse deserto vai ter que acabar. Essa aflição vai ter que terminar em glória, para que o nome do Senhor seja conhecido através da tua vida. Aplauda mais forte ao Senhor. Sabe o que é mais interessante? Que muitas vezes o que é chamado por Deus, ele é humilde. Ele não diz que é o cara. Igual Moisés desceu do monte, não sabia que o seu rosto brilhava. Mas todos aqueles que viram não conseguiam olhar para ele, porque tamanha era a glória. Nem ele sabia. Quarto nível de quem é chamado por Deus: ele não retém a unção. Ele recebe a unção, transborda a unção e reparte a unção. Quarto nível de quem é chamado por Deus: ele recebe a unção, ele transborda a unção e ele reparte a unção. Sabe o que é o mais interessante? Ele não reparte e fica com metade. Ele não reparte e fica com metade. Ele não reparte e falta um pouco. Sempre que ele reparte, ela transborda. Ele só reparte o que transborda, porque ele vai permanecer cheio. Amém. Amém. Cheio. Vamos lá? 1 Reis 19, capítulo 15. Disse o Senhor: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e também Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. O que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Estamos falando de um homem
Em momentos da sua vida, pouco instante antes de lermos o que lemos, ele estava dentro de uma caverna e ele disse: daqui eu não saio, eu vou morrer. E ele disse assim: eu bem sei que o Senhor me levantou, eu bem sei que o Senhor me chamou. Eu matei todos aqueles profetas, eu fiz tudo o que o Senhor mandou fazer, mas agora ela está buscando para me matar e para tirar minha vida. Essa mulher. E Deus começa a chacoalhar Elias de uma tal maneira que começa a levar ele a uma linha de pensamento. Elias, você está focado na coisa errada. Ei, sempre que Deus te chama, você pode ter certeza, o inimigo vai mandar muitas situações na sua vida para te distrair do verdadeiro propósito de Deus. E muitas vezes, pela alma, nós agimos e tomamos direções e fazemos coisas quando na verdade não era para fazer nada disso. Isso quando na verdade não saímos até da posição que Deus nos colocou, porque Elias estava dentro de uma caverna, quando na verdade Deus não botou Elias para a caverna. Caverna significa resultado de quem corre do chamado de Deus. Vou falar de novo. Caverna significa, é igual, resultado de quem corre do chamado de Deus. Elias, o que você está fazendo nessa caverna, rapaz? Ah, Senhor, eu estou aqui esperando a morte. Mas Elias, quem mandou você entrar aí dentro? Eu não quero mais continuar. Elias, sai daí, Elias. Eu não te chamei para você entrar aí dentro. Eu não te chamei para você correr. Eu não te chamei para você ir para outro lugar. Mas a minha alma, eu estou com medo, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Elias, não faça nada. Espera. Porque aquele que é chamado, o Senhor sustenta, o Senhor levanta, o Senhor capacita, o Senhor levanta e traz uma força do céu para que você ande. Caverna é lugar de correr. Caverna é lugar aonde nós muitas vezes dizemos não ao chamado de Deus. E foi exatamente o que Elias fez. Ah, Senhor, eu estou down, eu estou com baixa astral. Hoje eu estou naqueles dias. Eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Então eu vou entrar nessa caverna. Eu vou dizer não ao teu chamado e vou entrar nessa caverna. Não aconteceu o que eu esperava. Tanto te pedi, tanto orei, não veio. Agora também eu não vou fazer pirraça. E eu não faço isso, pastor. Fazemos. E aí entramos na caverna. Deus tem que sair do trono dele, descer na terra, fazer vir um terremoto, fazer chacoalhar as montanhas de maneira que as penhas, está escrito aí, de maneira que as penhas se fendiam. E Elias lá dentro: o que está acontecendo? Agora eu vou morrer. E diz a Bíblia que veio aquele terremoto e o Senhor não estava ali. Daqui a pouco vem um furacão, um redemoinho, e aquela bagunça, aquele monte de mato, madeira, entrando dentro da caverna. E Elias olha para fora: cadê o Senhor? O Senhor não estava ali. Deixa eu dizer algo para você, hein? Quem entra em caverna, vai enfrentar terremoto, redemoinho, furacão, e diz a Bíblia depois que veio muito fogo, e aquele fogo veio para consumir tudo. E Elias estava onde? Dentro da caverna. A caverna, quando nós fugimos do chamado de Deus, nós estamos atraindo terremotos, tempestades, furacões e hurricanes na nossa vida. Porque depois de tudo isso veio uma voz branda e mansa e diz assim: Elias, o que você faz aqui, Elias? Eu vou falar com você como falar com uma criancinha. Elias, sai daí, meu filho, você está sofrendo à toa, meu filho. Elias, você vai morrer aí dentro. Sai, meu filhinho, volta pro playground. Para com isso, Elias. Para que você... Não seja masoquista, Elias. Eu não falei para você cair dentro dessa caverna. Eu não falei para você ficar. Eu falei para você: Elias, vamos fazer o seguinte, volta. Não, vamos ler para você entender. Senão você vai falar que eu estou brincando. Olha aqui.
E o Senhor disse, vai e volta. Eu vou ler do jeito que eu estava falando, tá? Elias, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, Elias, você tem unção sobre você. Se você voltar, essa unção vai multiplicar, vai derramar, e você vai ungir reis e profetas. Apesar de que você não é rei, mas eu vou te dar uma unção de rei, Elias. Você não está entendendo? Você acha que você foi ungido como profeta? Você tem unção de rei, de sacerdote, de princesa, de príncipe. Você foi chamado para sentar nas regiões celestiais. Você tem muito mais do que você pensa que tem. Só que você só descobre o que você tem quando você volta pelo caminho de Deus. E você vai fazer o que Deus mandou você fazer. Você descobre a unção que está sobre ti. Olha, irmão, vou dizer mais, viu? Tenho ido para o Brasil e vou mesmo, vou dizer mais, eu já tenho para ir. Eu tenho que estar lá em julho, setembro, novembro, e tenho certeza que vão me chamar para outros meses. No Rio de Janeiro eu tenho 3 conferências, 4 conferências no Rio de Janeiro, sendo que uma igreja eu não conheço, é muito grande, eu não sei quem é. Vou dizer mais para vocês. Deus mandou dizer assim, olha, meu filho, vai, porque na medida que você for, essa unção vai crescer, esse chamado vai multiplicar, e a minha glória virá sobre ti. Vai, igreja, vai, igreja. Amém? Ah, mas pastor, se o senhor não for, eu não venho. Aí fica na caverna, porque Jesus está no templo. Jesus se apresenta no templo, independente de homem, de mulher ou de criança. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está no nosso meio. Deus é Deus. E o Senhor lhe disse, vai, Elias, volta pelo caminho, volta para o deserto de Damasco. Chegando lá, meu filho, se você fizer o que eu estou te falando, a unção vai crescer e vai multiplicar. Você quer, Elias? Ou você quer morrer? Não, eu quero isso, eu quero ir. Então vai lá e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também unge filho de Nissi, ungirás ele, rei sobre Israel. E Eliseu também ungirás, filho de Safate, de Abel-Meolá, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que todos aqueles que escaparem das espadas de Israel, matá-lo-á Jeú. Que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Elias entendeu. Ele entendeu que caverna é resultado de quem não quer corresponder ao chamado de Deus. As cavernas não foram feitas para os profetas de Deus. Porque na caverna, o Senhor manda dizer que está escrito ali, na caverna, as rochas tremem, as penhas se fendem, a montanha chacoalha, e a sua vida está lá no meio. E como se não bastasse, diz a Bíblia, que vem um vento muito impetuoso, vem um furacão, vem um hurricane, e mexe com a sua vida de cima para baixo. E como se não bastasse, um fogo consumidor vem sobre a vida de todo aquele que se esconde na caverna. Interessante. Você pode ler a Bíblia. Ali não está dizendo que o terremoto veio sobre outros lugares, não está dizendo que aquele fogo veio sobre outros lugares, não está dizendo que nem o vento, nem o furacão veio sobre outros lugares. Veio exatamente na caverna onde Elias estava. Você não acha isso muito coincidência, não? O que Deus está querendo dizer com isso? Que muitas vezes nós passamos por coisas que não precisaríamos passar. Porque infelizmente a gente tem uma facilidade, a nossa natureza correr de Deus, se esconder, dizer não que Deus mandou a gente fazer, porque a minha alma, meus sentimentos, não quero, não vou fazer pirraça mesmo. Você tem uma unção. E essa unção, ela não pode ficar parada dentro de uma caverna, ela tem que ser repartida. E Deus chama o profeta. E o profeta chega diante de Eliseu. Creio que ele não estava muito feliz, não. Ele disse, aí, o negócio é o seguinte, Eliseu, vem me cegar. Não, deixa eu ir beijar minha mãe, meu pai, deixa eu fazer um churrasquinho para ele. Não, faz o que você quiser, mas vem logo. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Eu não quero saber o que vai aparecer pelo caminho. Eu não quero saber o que vão dizer, eu não quero saber o que vão pensar.
Aí, Eliseu, o negócio é o seguinte, eu não quero nem saber o que você quer. Uma coisa Deus mandou fazer, te ungir profeta. Se você quiser, você vem, senão Deus vai levantar outra. Deus está te chamando. Deus tem te separado. Deus tem te escolhido. Deus tem te marcado. E o que você vai fazer com essa unção? Repartir? Ou correr com ela e fugir? Interessante. Tem muita gente que corre de estado em estado para arrumar emprego e acaba voltando para cá, né? Você já percebeu isso? Não adianta, irmão. Se você é filho de Deus, Deus cuida de você onde você for. As bênçãos te seguirão. Eu cansei de ver, irmãos. Cansei de ver, aqui não tem trabalho. Vai, lá é frio. Lá não sei o que. Não sei o que. Estou voltando. E vai perdendo tempo, porque o tempo vai passando, vai ficando velho, vai ficando velho. Não perca o tempo da visitação do Senhor. Escolha. Escolha. Diga sim ao chamado de Deus. Diga sim ao chamado de Deus. Por que muitos sobrevivem na Flórida, prosperam e é abençoados, e você não pode ser? A verdade não é que está correndo atrás de alguma outra coisa. Está correndo do chamado de Deus. E vou dizer mais, hein? Deus chega para Elias e diz assim: olha, Elias, o negócio é o seguinte: vai vir fome sobre a terra, vai vir sede sobre a terra, mas você fica aqui, tá? Que eu vou cuidar de você. Você fica aqui que eu vou cuidar de você. Eu vou fazer um ribeiro encher de água, Elias, e você vai beber toda a água que você precisar. E como se não bastasse, Elias, eu vou mandar os corvos, eu vou dar ordem à natureza. Irmão, se Deus dá ordem à natureza, Ele pode dar ordem à autoridade, ao presidente, à nação, ao homem, por causa de você. Quando nós dizemos sim ao chamado de Deus, Deus ele manda os anjos sair dos céus e trabalhar na terra em favor da sua vida. E diz a Bíblia que, olha só, hein? A Bíblia não diz assim: olha, se você for lá para o México, quando você colocar a mão, será abençoado. Não, diz: tudo que você colocar nas suas mãos, prosperarás. Foi assim com José. José foi vendido para o Egito como escravo, mas ali ele prosperou. O servo e a serva de Deus prosperam em qualquer lugar, porque a bênção do Senhor está sobre ti. A sua obediência gera a bênção de Deus sobre a sua vida. E vou dizer mais: Deus levanta Elias e fala assim: olha, quem vai me sustentar é uma viúva pobre. Ela não tem nada, ela tem menos que eu. Ela tem menos do que eu. Mas eu vou ficar aqui porque Deus está querendo mexer com o meu orgulho. Eu vou ficar aqui dependendo dessa viúva pobre porque Deus está querendo mexer com a minha soberba. Eu preciso ser tratado. Eu não posso ficar me escondendo em caverna. Eu preciso, eu quero dizer sim ao chamado de Deus. Elias foi um cara muito sábio. Ele deixou ser batido, ele deixou ser mexido, ele deixou ser machucado. Mas ele sabia que o mesmo que faz a ferida é também o que sara. Agora olha que interessante. Deus só sara a ferida de quem permanece fiel no monte que Deus colocar. Deus chama Josué e diz assim: olha, Josué, o negócio é o seguinte: circuncida todo esse povo aqui, porque nenhum deles foram circuncidados. Eles precisam entrar na minha promessa. E para entrar na minha promessa tem que estar em aliança. Ninguém recebe promessa sem estar em aliança com Deus. Ninguém. Pode ter sido prometido, seja lá o que for, pode ser um pininho. Não adianta, ninguém recebe promessa sem estar em aliança com Deus. Você pode ser filho de serafim, querubim. Você pode ser. Se você não estiver em aliança com Deus, você não recebe promessa. E diz a Bíblia que Josué diz assim: olha, circuncida todo o povo, circuncida todo mundo, porque hoje o Senhor está reatando aliança com eles. E todos eles se propuseram a deixar Josué fazer uma pedra de cordoneira que representava Cristo Jesus. E ali eles foram circuncidados. E diz a Bíblia que foi tirado todos os prepúcios e ficou tudo naquele monte. Diz a Bíblia também, se você ler lá Josué capítulo 3 em diante, você vai ler tudo isso que eu estou te falando. Diz a Bíblia que eles permaneceram naquele monte durante 3 dias. 3 dias. E às vezes a gente não consegue ficar 1 hora. 1 hora onde Deus manda a gente ficar. E às vezes não somos curados, não somos libertos, não somos trabalhados. Não é por causa de Deus, é porque a gente não consegue esperar no Senhor. E Deus manda eles ficarem 3 dias naquele monte, até que ficassem sarados. Deus
está querendo te sarar, Deus está querendo te curar, Deus está querendo te preparar para você entrar no novo de Deus. E você às vezes não consegue ficar uma hora, um dia e meio, esperar o tempo de Deus. E com isso você entra em cavernas. Dá desculpa para os seus sumiços, para as suas fugidas, quando na verdade os olhos de Deus estão sobre a terra e Ele vê e sabe de todas as coisas. Ei, quem precisa da bênção não é Deus, somos nós. Quem precisa da cura não é Deus, somos nós. Quem precisa de uma porta aberta é Deus, não, somos nós. Sai da caverna, se exponha, seja como Jacó. Eu sou mesmo, eu sou esse cara, eu sou essa mulher. Vou dar minha cara para bater, mas eu quero mudança. Hello, 10 anos a mesma coisa, 15 anos a mesma coisa, 20 anos a mesma coisa. Ai, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm ideia de quando tem feito bem eu ir para o Brasil. Vocês não têm ideia. É fácil largar o trabalho, pagar as contas, as dívidas que eu tenho. Graças a Deus não tenho dívida, eu tenho conta. Senhor, 2 semanas, vou de novo. Meu Deus do céu, e agora? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. É maravilhoso quando você entende que a unção está multiplicando e as pessoas estão recebendo. Existe uma unção sobre a sua vida. Você é chamado de Deus. Essa unção Deus quer multiplicar. Vai, se expõe, sai, não retém, porque tem que multiplicar o que está em ti. Fique de pé, amém? Feche os olhos rapidamente. Eu não sei quem é você, conheço muitos, não conheço todos. Você que está aqui hoje, eu não conheço seu coração, mas Deus conhece. Você foi chamado desde o ventre da sua mãe. O que você tem feito? Você tem corrido? Você tem se escondido? E com isso tem vindo terremotos, vendavais, furacões, ventos fortes sobre a sua vida. Quando na verdade o Senhor está querendo trazer um tempo de bonança sobre ti. A você que está aqui hoje, a você que foi chamado, o Senhor te chama para repartir a unção. Você que quer passar a ouvir a voz de Deus, você que está distante do chamado, ou você que está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, e você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer ouvir, você quer voltar a ouvir a voz de Deus, com seus olhos fechados e todos juntos, eu queria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar por você. Que Deus te abençoe, 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 que Deus te abençoe. Sabe como é que eu vejo vocês? Elias saindo da caverna. É chegado um novo tempo sobre a sua vida. Você é chamado por Deus. O Senhor vai multiplicar esta unção sobre a sua vida, de maneira que o diabo não vai poder mais te acusar e dizer assim: olha, você não tem a presença de Deus, você não sente a presença de Deus. Ela vai se multiplicar de uma tal maneira que vai ser fato que pessoas vão ser ungidas através da sua vida, pessoas serão tocadas por Deus através da sua vida. E não é no muito falar, no muito conhecer, diz a Bíblia que é pelo Espírito Santo de Deus Ele vos traz as palavras corretas e sábias dos seus lábios. A você que levantou a sua mão aqui hoje, isso é um ato de coragem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te restaure, que o Senhor te renove. Que hoje, no nome de Jesus Cristo, cesse toda tempestade, todo terremoto sobre a sua vida. Porque a partir de hoje, o Senhor vai te levar no caminho de volta. E o Senhor vai te levar a fazer coisas que você nunca jamais pensou em fazer. E você vai entender que é Deus agindo através da sua vida. Amém? Põe a mão no seu coração, todos que aí estão, e fala comigo: Senhor Deus, hoje eu entendi que eu sou chamado. E nesse chamado, o Senhor vai me usar. O segundo nível é usar, o Senhor vai me usar. O terceiro, está chegando um tempo de honra na minha vida. E papai, nesse quarto nível, eu vou chegar aonde a tua unção vai se multiplicar e pessoas serão tocadas para a glória do Senhor. Hoje, eu coloco a minha vida no teu altar. E eu reconheço, diante de todos, que aqui estão, tu és Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, meu Senhor, meu Salvador. Morreu sim, mas ressuscitou
ao terceiro dia, venceu a morte e escreveu o meu nome hoje no livro da vida, diante de todos. Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro: tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Criador. Nenhuma caverna mais vai poder me segurar, porque eu vou andar, eu vou correr, eu vou pular, eu serei renovado pela força e pela unção do Senhor. Papai, escreva o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje, Espírito Santo, me conduza em santidade.